Bem-vindo a todos futuros escritores, roteiristas e criativos. Hoje nós vamos falar sobre a estética da palavra. Eu sou Marcelo Pino, sou criativo, roteirista e diretor de cena, com prêmios nacionais e internacionais em publicidade e prêmios internacionais em curtas. Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre algo que parece pouco relevante, mas não é, que é dominar a estética, dominar a tipologia do texto, tá? É interessante, obviamente, tu não vai, como escritor ou roteirista, dominar profundamente isso, mas é interessante que tu entenda disso, tá? Porque é um elemento que tu vai trabalhar muito com isso. Nós vamos usar para trabalhar esse tema um documentário sensacional e vamos usar um livro muito bom. Ou seja, vamos trabalhar com roteiro e vamos trabalhar com texto e literatura, tá? O documentário é o documentário Helvética e o livro é este aqui. Esse é meu tipo, tá? De Simon Garfield, tá? Mas a gente começa com a questão da importância da tipologia. A tipologia que tu vai empregar, principalmente no teu livro, e muitas vezes no teu filme, no teu curta, tá? Existem até videoclipes que são todos feitos a partir de tipologias, tá? Elas são extremamente importantes, tá? Então, tu pode tanto vender mais o teu livro por uma tipologia certa na tua capa, como tu pode acabar com a experiência da leitura do teu livro escolhendo uma tipologia errada, né? Pode ser tu, pode ser a pessoa que está trabalhando contigo, tá? Então, é interessante que tu tenha pelo menos uma certa lucidez e um certo bom gosto nesse sentido, para que no caso, se precisar atuar nesse sentido, tu possa te posicionar, tá? Nós vamos começar com o documentário, tá? Ele é um documentário sensacional, quem não viu, procure no YouTube, tá? É um documentário que é uma aula para os roteiristas brasileiros, tá? Por quê? Porque ele parte de uma premissa de apresentar a maciça presença da tipologia helvética na vida de todos, e vale a pena ver o documentário para perceber isso, e ao mesmo tempo ele mostra como nasce a tipologia, por que ela nasce e a importância dela no histórico de todas as tipologias já criadas, tá? Então, ele tem uma premissa e uma estrutura de narrativa muito bem construída. Além disso, ele traz diversos pontos de vista. Então, ele não é tendencioso, ele não força a barra para justificar o seu ponto de vista. Ele permite com que o espectador chegue no final do documentário e tenha muito subsídio para tomar a sua decisão. Se ele concorda com o documentarista, se ele discorda, se ele tem uma opinião parecida, tá? Mas não exatamente concordante, certo? Então, isso sim se chama documentário, tá? Quando tu faz um documentário para simplesmente forçar o teu espectador a pensar da mesma maneira que tu pensa, isso não é um documentário, tá? Isso é uma peça de propaganda, porque isso é interessante. O que é propaganda? Por que se diz propaganda e publicidade? Porque a publicidade está conectada a marcas, tá? E a propaganda está mais conectada a pensamentos de massa, muitas vezes político, tá? Mas vamos ao nosso episódio e vamos à sabedoria dos mestres, tá? E a gente começa com um vídeo, tá?
Esse documentário, obviamente, traz grandes designers, grandes tipógrafos e profissionais que, infelizmente, a gente não conseguiu e talvez não consiga ter no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem um nível de profissionalismo na área do marketing que se tem em grandes centros, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, certo? Eu tive um amigo meu que visitou uma agência inglesa, tá? Até tenho amigos que hoje trabalham em Londres, mas isso era os anos 90, tá? E lá era interessante. O que ele trouxe de mais surpreendente para ele, digamos assim, é que na agência existia um tipógrafo. Então, não era o diretor de arte que escolhia a tipologia. Existia um cara, um técnico, especialmente para escolher a tipologia das campanhas. Assim, isso aqui nunca se viu no Brasil, tá? E acho uma pena o Brasil não ter atingido esse nível de profissionalismo, tá? E infelizmente a gente evoluiu dos anos 2000 para cá. Espero que a gente reverta esse processo. Mas vamos ver o primeiro vídeo, o que ele nos diz. There are people that think that the type should be expressive. That they have a different point of view from mine. I don't think type should be expressive at all. I mean, I can write the word dog with any typeface, and it doesn't have to look like a dog, you know. But there are people that, when they write dog, it should bark, you know. Então, ele fala da necessidade das tipologias serem expressivas. E ele faz um comentário interessante que ele diz assim, que para escrever a palavra cachorro, a tipologia não precisa latir, né? Então, ele é bem ácido nos seus comentários. E ele continua dizendo assim: For everything, pretty much. You can say I love you in Helvetica, and you can say it with Helvetica extra light if you want to be really fancy, or you can say it with the extra bold if it's really intensive and passionate, you know, and it might work. You can also say I hate you, you know. I can write, you know, I certainly can write few letters in Helvetica saying that. E depois ele continua dizendo as formas que ele poderia dizer I love you em Helvética. E daí ele começa a variar os tipos de Helvética que ele poderia usar, né? E depois ele chega em como dizer eu te odeio em Helvética, né? E ainda dá um sorrisinho meio sarcástico, assim, né? Então, assim, aqui ele começa de uma forma sutil a exemplificar o uso da tipologia, certo? Mas, o que acontece? A Helvética nasce num momento muito específico do marketing, do mundo, da maneira de se expressar, tá? Que é os anos 50, tá? E ela vem para limpar a comunicação, tá? Limpar a comunicação não só na publicidade, mas limpar a comunicação no áudio, na maneira visual das pessoas se comunicarem, então nas ruas, né? Na maneira até tá ligada nos livros, tá ligada na comunicação de revista, então revistas e jornais, tá? Então, de uma maneira mais ampla, ela surge neste momento, que é uma busca de uma comunicação mais clean, tá? E aqui a gente vê um profissional que exemplifica muito bem isso, tá? Eu vou mostrar um trechinho para vocês. So this is what I'm talking about. This is Life magazine, 1953. One ad after another in here. It just kind of shows every single visual bad habit that was like endemic in those days. You've got, zany hand lettering everywhere, just swatch typography to kind of signify elegance, exclamation points, exclamation points, exclamation points.
cursive wedding invitation typography down here reading almost everyone appreciates the best. This was everywhere in the 50s. This is how everything looked in the 50s. You cut to, this is after Helvetica was in full swing, same product. No people, no smiling fakery, just a beautiful big glass of ice cold Coke. The slogan underneath, it's the real thing, period. Coke, period. In Helvetica, period. Any questions? Of course not. Drink Coke, period. Simple. Governments and corporations. Bom, então aqui ele aborda exatamente esse ponto, que é a questão. Primeiro ele mostrou como era poluída a comunicação, e depois ele traz o anúncio da Coca-Cola e mostra, claro, o anúncio que traz a Helvética, e mostra como se passou a comunicar e passar a mensagem para as pessoas. E prestem atenção como ele reforça a questão. Tem uma hora que ele fala da exclamação na hora da bagunça, e quando ele vai para o anúncio da Coca-Cola, vejam como ele reforça a questão do ponto. Ele fala, não sei o que, não sei o que, period. Não sei o que, Coke, period. E daí assim, alguma pergunta? Não, então, period. O que acontece? Toda hora que eu começava a orientar os jovens redatores, eu explicava que não se usava exclamação, reticências e outras pontuações, tá, em anúncios e em redação publicitária. Tá? Inclusive a gente procura usar, na maioria das vezes, os verbos no infinitivo. E explicava que isso vinha lá dos anos 50, ou que era mais característica de anúncios de varejo, né? E aqui ele demonstra muito claramente, né, que é uma redação mais clean, mais limpa, mais objetiva, tá? Não se usa próclise, mesóclise, tá? E é interessante que agora, com o advento da web e com o fraco profissionalismo, inclusive dos redatores, principalmente de web, essa redação ruim, fraca e poluída está voltando. E isso é um reflexo daquilo que eu acabei de falar um pouquinho no começo, que é a gente teve um retrocesso no profissionalismo. A gente teve um retrocesso na qualidade de entrega que a gente tinha, certo? Então, a gente daqui a pouco vai voltar a não ter mais exclamação, mais um texto ruim, para ter textos mais limpos, mais clean, com uma pontuação mais flat, para ter uma mensagem que seja melhor captada. Mas isso a gente já teve. Vejam bem, tá? Mas vamos seguir o nosso aprendizado. E quando a gente fala de texto ruim, eu vou trazer aqui uma passagem que tem no documentário com David Carson. Alguns mais maduros, digamos assim, que liam a Trip, devem ter pego toda a transformação que teve a Trip num determinado momento, até de layout, que foi feita pelo David Carson, que é um baita de um designer, tá? E ela se transformou, ela já era uma revista legal e ela se transformou numa revista sensacional, tá? E o conteúdo da Trip por muito tempo foi muito bom, tá? Lá pelo meio dos anos 2000, eu acho que começou a cair, tá? Minha opinião, tá? Mas eu sempre achei a Trip muito boa, tá? E olha que interessante o que ele fala aqui. Vamos ver o vídeo dele. This is an article on the singer Brian Ferry, and when I read the article, it was very much like so many of these others I had read.
It's like, oh man, how disappointing, how boring. And I went through all my fonts, which at the time would have been hundreds and hundreds. Well, still is for that matter, and didn't find one that seemed to fit my kind of disgust and boredom with this article. And I finally came to the bottom. It was Dingbat. Of course, now I read it's Zap Dingbat, so literally the last one. And then it was like, well, it's boring. It's not worth reading. Why not do it in Zap Dingbat? That's a font. So it was all set. In Dingbat, it is the actual font. You could highlight it and make it Helvetica or something, and you'd be able to read it, but it really wouldn't be worthwhile. It's not very well written. O que acontece? Ele estava diagramando uma revista e havia um artigo do Brian Ferry. E ele já havia lido vários artigos do Brian Ferry, muito legais, e ao ler aquele artigo, ele achou muito chato. Aí o que ele fez? Ele pensou assim, eu não vou botar uma tipologia legal, uma helvética, etc. aqui. O que eu vou fazer? Aí ele pegou e botou uma tipologia que era toda símbolos, que não eram letras, para deixar um artigo e um texto chato mais divertido. Foi até um ato de protesto em relação ao texto sobre o Brian Ferry. Mas é interessante, tá? Pelo fato dele ter lido e achado chato, acho que ele podia fazer isso, tá? Mas voltando à Helvética, a técnica e aos profissionais, eu acho legal uma definição que tem no documentário, é uma definição poética, digamos assim. When you talk about the design of the Haas Neue Grotesque or Helvetica, what it's all about is the interrelationship of the negative shape, the figure-ground relationship, the shapes between characters and within characters, with the black, if you like, with the inked surface. And the Swiss pay more attention to the background so that the counters and the space between characters just hold the letters. I mean, you can't imagine anything moving. It is so firm. It's not a letter that's bent to shape. It's a letter that lives in a powerful matrix of surrounding space. It's brilliant when it's done well. Então veja, ele traz primeiro a questão dos espaços internos da letra, a visão de como os suíços veem a tipologia, e para alguns pode ser um pouco absurdo uma pessoa olhar para uma letra e ter todos esses pensamentos e essas abstrações, mas para quem trabalha com tipologia, isso diz muita coisa, tá? Então, é bom pensar duas vezes, porque a tipologia é algo extremamente importante quando a gente quer passar uma mensagem, certo? Tá? E aí, a gente tem que pensar muito sério numa coisa, que é um outro exemplo que foi dado aqui, que é assim, ó. A tipologia, tá? Por mais que tu não entenda, tu e o teu leitor vão ter contato com ela e vão utilizá-la ao ler, tá? No teu livro, no teu filme, no teu clipe, certo? E ela vai funcionar como um ator, seja um ator ruim, seja um ator bom. Tu tem que pensar dessa forma, certo? Então, se tu escolher um ator ruim para o teu filme, tá? Tu vai puxar o teu filme para baixo. É isso que tu tem que entender em relação à tipologia. É muito importante entender que tu não precisa entender de tipologia para ser afetado por ela. Então é bom tu prestar atenção nas tipologias que tu escolher para as tuas obras, certo? Aqui um breve alerta, tá? Para os que vão começar a vida aí como roteiristas
e até mesmo como escritores, falando em tipologia, assinaturas e tudo mais, que é lembrar de não ceder os direitos na hora de assinar contratos, tá? Lembrem que Tarantino cedeu os direitos e odiou a versão que fizeram do Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza. Tá? Então, se possível, na hora de assinar a mais importante tipologia, que é o nome de vocês e a assinatura de vocês, tá? Lembrem de não liberar os direitos e ficar com a garantia de tomar decisões, tá? Agora, nós vamos para o nosso livro aqui, certo? E vamos ver se a gente aprende um pouco mais. E a gente começa com um causo trágico. Vamos ver. Esse livro fala sobre tipologia e fala sobre circunstâncias, situações e causos ligados ao mundo da tipologia. Como este aqui, tá? Em Budapeste, cirurgiões operaram o aprendiz de gráfico Georgei Szabó, 17 anos, que, melancólico com a perda de uma namorada, havia composto e engolido os tipos com o nome dela. Isso saiu na revista Time, em 28 de dezembro de 1936. Então vejam só o que é o amor e a tipologia. O cara fez o nome da menina e engoliu os tipos. Eu só fiquei na dúvida, eu queria saber que tipo de letra que ele escolheu, né? Se era uma fonte de capa, uma fonte de... Mas fiquei curioso com o caos. Aqui também no livro, ele indica como escolher a tua fonte de capa. E diz assim: uma fonte de capa de um livro deve meramente convidar o leitor a entrar. Uma vez que tenha criado a atmosfera desejada, o melhor é que ela saia de mansinho, como anfitriã de uma festa. Então você já sabe, a letra da capa deve agir somente na capa e depois se retirar, não deve ser a mesma do interior, tá? Mas vamos seguir. O que traz o nosso livro aqui? Também temos visões líricas sobre a tipografia. O que diz? É uma visão que faz uma relação com a janela e o vitral. Leremos. Ela explicava que a tarefa do tipógrafo de livros era construir uma janela entre o leitor dentro de uma sala e a paisagem, que são as palavras do autor. Ele pode instalar um vitral de beleza esplêndida, mas que é um fracasso como janela. Ou seja, ele pode usar alguns tipos estupendos como o gótico, que é algo para o qual se deve olhar, e não através do qual se deve olhar. Então é interessante isso aqui. Tu pode ter uma letra extremamente chamativa, mas que não ajude a passar a mensagem. Essa é a questão. Então, tem a janela e tem o vitral. Existe uma diferença e existe a função. A função da letra, como tem a função do vitral e a função da janela. É interessante essa metáfora. Mas sigamos. Atenção, roteiristas e produtores. Essa aqui é divertida. Olha a observação de um tipógrafo bem conhecido, Matthew Carter. O cara, imagina assim, tu trabalha pra caramba com tipologia, tá? E aí tu vai no cinema, que eu já ouvi isso, muito comentário, minha família é de médico, e tem muito comentário em relação a novelas, etc., a procedimentos médicos, né? Mas olha o que esse tipógrafo diz.
Como pode uma história ambientada no Peru, no século XIX, ter um letreiro na porta de um restaurante composto em Universe, de 1957? E o filme de Ed Wood, que se passa nos anos 50, usar Chicago, uma fonte da década de 1980, na entrada de um estúdio. E como a equipe de acessório cênico de um filme ambientado no início da Segunda Guerra Mundial achou que não havia nada de mal em imprimir um documento em Snell Round Hand Bold, quando Carter, assistindo em uma sala multiplex, reconheceria a fonte como algo que ele próprio criara em 1972. Ou seja, para um cara que trabalha com isso, é gritante ele ver que o timing das fontes está completamente errado com o timing dos filmes, tá? Então é muito interessante esse tipo de visão, é uma coisa que a gente nunca vai ver, tá? E que nunca tinha me passado pela cabeça uma questão dessa, tá? Mas para uma pessoa que trabalha com isso deve gritar horrores. Imagina se ele tivesse toque. Eu acho que ele não poderia ver mais nenhum filme. Eu até pensei, imagina tu construir um personagem que tem essa visão. Talvez até essa visão não só da tipografia, mas essa visão do mundo, né? E colocar tudo dentro do seu espaço-tempo. Né? E tudo que tiver errado incomoda essa pessoa. Seria interessante construir esse personagem, né? E mais uma vez eu brinco que tudo no mundo para um escritor, para um roteirista, é inspiração, né? Então, para um tipógrafo, a tipologia ela está inserida no espaço-tempo. E isso grita quando se trata de filme, né? Mas agora a gente tem o tipógrafo Frutiger. Frutiger, é bom esse nome. Vamos ver até onde nós vamos aqui. Frutiger. Oh, o Frutiger. Frutiger é uma fonte. Então, agora, vamos ver o que Frutiger disse sobre a forma e a ferramenta. Olha aqui. Let's go. Se você se lembra da forma de sua colher no almoço, é porque ela tem a forma errada, disse ele a seus admiradores em uma conferência sobre tipos em 1990. A colher e a letra são ferramentas, uma para tirar a comida da tigela, a outra para tirar informações da página. Quando a fonte tem um bom design, o leitor tem de sentir-se à vontade, porque a letra é banal e ao mesmo tempo bela. Ó, tenso, hein? A função da forma e da ferramenta. É interessante que ele fala. E aí vem o contraponto, né, que concorda com a análise do vitral e a janela. Tá? É uma forma diferente de falar a mesma coisa, tá? As duas muito interessantes. Mas a tipologia, e como a gente fala, tem uma força muito grande, tá? E agora a gente vai ver em relação a uma matéria que os apreciadores de golfe vão lembrar do acontecido, com certeza. Muito bem, nós vamos botar aqui do meu lado, tá? O meu diretor vai botar a matéria em questão, que é uma matéria tensa, quando aconteceu o escândalo do Tiger Woods, tá? O grande jogador de golfe. E ele apareceu na Vanity Fair,
tá? E aí, veja o que diz aqui o livro. O escândalo de Tiger Woods era sujo demais para as revistas de moda? Não se o seu nome fosse composto em uma enorme versão capitular de G-Dot, na capa da Vanity Fair. Assim, a história pareceria sofisticada, elegante e refinada. Olha que interessante. Então, tu busca uma tipologia para tornar uma história suja refinada. E continua. A parisiense Firmin Didot e a Jean-Baptiste Bodoni, de Parma, são os designers creditados pela invenção da classe moderna, de fontes do século XVIII, fundada no estilo Baskerville, de transição pela introdução de contraste ainda maior entre traços finos e grossos, além de serifas longas e delicadas. Essas fontes surgiram nos anos 1790, quando a melhoria nas técnicas de impressão e na qualidade do papel possibilitou ao puncionista entalhar traços bem mais finos sem o risco de que eles se quebrassem ou desaparecessem na página. Olha que interessante também a possibilidade da evolução das máquinas possibilitava a evolução nas letras, ou um detalhismo maior nas letras, né? Finalizando o nosso livro, vamos aqui, ó. Temos mais uma passagem que eu achei interessante, porque também traz a questão das publicações, tá? E aqui aborda a tipologia Gotham. Gotham foi originalmente projetada para a revista Decay, eu não sabia disso, e era inspirada pelas letras da entrada do terminal de ônibus do Porto de Nova York, uma das muitas placas tridimensionais do bairro ameaçadas pelo efeito do clima e do tempo, e pela assustadora uniformidade tipográfica facilitada e barateada pelas tecnologias digitais. Freddie Jones, considerada a herança cultural e a praticidade dessas letras inegociáveis, e como elas estavam desaparecendo, ele passou a fotografá-la o máximo que podia, como um passatempo de fim de semana, antes que fosse tarde demais. Em 4 anos, ele acha que conseguiu capturar cada uma das letras e dos blocos de cartazes interessantes, desde o extremo sul de Battery Park até a Rua 14, cerca de 3.600 fotos. Então não sabia que essa tipologia tinha sido feita para a revista Decay. Bom, e o cara fez milhões de fotos para, a partir disso, fazer a tipologia. Não adianta, todo grande criativo, ele é obsessivo. E, como vocês podem ver, a tipologia, nesse livro, rendeu ótimas histórias, tá? Mais uma vez, o que a gente tem aqui de interessante? Escreva sobre a sua verdade. Então, obviamente, essa pessoa amava a tipologia, tá? Mas ele escreveu com técnica, ele escreveu de forma surpreendente, ele trouxe coisas que poucos sabiam, e aí vem a diferença. Ele tinha o domínio da redação, tá? Então, para escrever o texto que vai mudar a sua vida, tu tem que te preocupar com tudo. E é por isso que a gente está trazendo até a preocupação com a tipografia, tá? Mas não basta a gente se preocupar se tu não te preocupar. Vamos juntos, siga o nosso canal, mande perguntas e mensagens, tá? E vamos escrever livros e roteiros para encantar multidões. Até o próximo Cine Oficina.